Tá aparecendo para Tá todo mundo aparecendo aí? para todo mundo aí? Sim. Sim. Beleza aí, valeu. Beleza aí, valeu. Então, essa nossa primeira essa aula nossa vai primeira ser aula vai referente ser aos dois referente primeiros aos dois módulos da primeiros SEA, módulos da CE, que o primeiro deles é que o o primeiro Sistema deles é o Financeiro Sistema Nacional Financeiro Nacional e os segundos e os são sobre os segundos são princípios da sobre os economia e princípios da princípios de economia e finanças. princípios de finanças. Essa primeira aula Essa primeira sobre o aula Sistema sobre o Financeiro Sistema Nacional é um Financeiro pouco mais Nacional é um pouco chatinha, mais tá? chatinha, tá? A gente vai falar A gente sobre vai os falar órgãos sobre os reguladores, órgãos os órgãos reguladores, os órgãos normativos aí, os operadores os do Sistema operadores do Financeiro Sistema Nacional. Financeiro Nacional. Para a prova da Para a CEA prova da CE, é né? meio decoreba, Meio decoreba, meio chatinho, talvez talvez seja seja tão tão prático assim. mas é importante que a Mas gente é passe importante por que a gente isso, passe por porque isso, porque a gente precisa também a gente entender precisa como também que entender funciona o como sistema que funciona o financeiro, sistema quem está por financeiro, trás quem do está por sistema trás do financeiro, sistema como ele é financeiro, como regulado, ele é regulado, como esses agentes aí garantem que o sistema o financeiro sistema financeiro tem um bom funcionamento e um funcionamento seguro seguro e ao mesmo tempo competitivo, e que essa competitivo, competição e que essa seja leal, competição né? seja leal, né? Que garante, por exemplo, Que que não garante, vai por ter exemplo, alguém que não vai ter alguém utilizando informação privilegiada e passando a perna nos outros aqui, deixando os outros investidores para trás, manipulando preços e tudo mais. E os princípios de Os economia e princípios de economia e princípios de finanças é um conteúdo aí um pouco mais básico. sobre economia e Sobre economia e sobre finanças, talvez alguns de vocês já dominem essa parte, mas é importante a gente passar também para nivelar o pessoal que não está tão familiarizado com esses assuntos. Agora eu vou falar sobre a imersão antes de começar a aula. O José falou sobre a imersão da parte de fundraising e essa é a parte da imersão referente ao setor de formação. Então, como vocês já devem saber, vocês vão passar aí. Vocês foram divididos em 4 grupos, né? Cada grupo é um setor e vocês vão passar, cada grupo vai passar um tempo em cada setor. Então, o tempo que esse grupo tiver no setor de formação, vocês vão ser responsáveis por passar uma aula aqui no nosso estudos da série. Como que vai funcionar? Cada semana vai ser um grupo, começando a partir da semana que vem. A gente ainda não marcou o horário da aula, provavelmente vai ficar para hoje ou para amanhã. A gente já vai confirmar exatamente qual vai ser o dia e onde que vai acontecer essas aulas. E eu também vou enviar depois um documento certinho falando em detalhes como vai funcionar essa imersão, mas só adiantando aqui, cada grupo vai passar uma aula. Então vocês são grupos, se não me engano, de 5 por aí. Então, essas 5 pessoas que estão no setor de formação, em cada semana vão passar a aula referente ao conteúdo que eu vou passar para vocês. Vou passar para vocês tudo, as fontes, qual o conteúdo, o que eu quero que vocês abordem na aula. Então não precisam se preocupar muito com isso. Depois eu vou falar melhor para vocês no documento lá, eu vou mandar lá no grupo. Então, começando agora o conteúdo do Sistema Financeiro Nacional. A gente divide os órgãos que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional em 3 categorias. Primeiro são os órgãos normativos, segundo são os órgãos supervisores e depois os operadores. O que seriam os órgãos normativos? Os órgãos normativos são os que definem as regras do jogo. São os órgãos que definem quais são as diretrizes, quais são as leis que regem o mercado financeiro. Então são os conselhos, basicamente. A gente vê ali na parte de moeda, crédito e capitais, a gente tem o Conselho Monetário Nacional. Esse seria praticamente o órgão máximo aí do mercado financeiro nessa questão de regulamentação. Tem também o Conselho Nacional de Seguros Privados, referente à parte de seguros, também faz parte do mercado financeiro, então as resseguradoras, tudo isso faz parte do sistema financeiro e o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que tem relação aí com as previdências privadas. Previdências complementares. Previdência privada seria aquela que tu investe através do fundo de investimento e os fundos de pensão são referentes às empresas aí, né, que tem o fundo de pensão para garantir a previdência dos seus funcionários depois da aposentadoria. Um exemplo de fundo de pensão que tem no Brasil é o Previ, né? O Previ é o fundo de pensão aí do Banco do Brasil. Os fundos de pensão são players bem importantes aí no mercado financeiro, porque normalmente eles gerem uma quantidade muito grande de recursos, né?
Então, os órgãos supervisores, a gente tem aí o Banco Central, já conhecido de todos, e a CVM, que são os principais aí na parte de valores imobiliários, na parte de investimento. A gente vai falar um pouco mais sobre eles. Também tem a SUSEP, que seria a Superintendência de Serviços Privados, e o PREVI, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Esses são os órgãos supervisores. Os supervisores eles vão verificar se aquelas leis, aquelas normas que os conselhos estão colocando, que os conselhos definiram. Os órgãos supervisores vão verificar se aquilo está acontecendo na prática, se aquilo realmente está sendo cumprido pelos integrantes do mercado financeiro. E os órgãos operadores, aí a gente vai ter a parte que realmente opera no mercado financeiro. São os órgãos que unem os agentes superavitários com os deficitários. Então seria as caixas econômicas que a gente já conhece, cooperativas de crédito, estão bem alta agora, por exemplo, Sicredi, Cicobi, corretoras e distribuidoras, administradores de consórcio, instituições de pagamento, como por exemplo Visa e Mastercard, bolsas de valores e desde a parte de seguradoras até a parte de previdência complementar e previdência privada. Então são os operadores. Então, por que existe o Sistema Financeiro Nacional? Qual que é o objetivo dele? O sistema financeiro ele vai unir aqueles agentes que são superavitários. Se fosse para resumir, possível seria essa. A forma como as economias do mundo são organizadas hoje é muito dependente do crédito. Então, praticamente todo mundo utiliza crédito em alguma proporção. Desde nós até as empresas aí multibilionárias, por exemplo, a gente utiliza crédito. Quando a gente está fazendo compras pelo cartão de crédito, nós estamos utilizando crédito. Quando a gente está financiando uma casa, um carro, uma moto, a gente está utilizando crédito. Quando a gente está pagando uma compra de forma parcelada, a gente está utilizando crédito. Então, o Sistema Financeiro Nacional ele tem essa função. E quem são os agentes deficitários? Em especial, que seriam as empresas, tá? As empresas, de um modo geral, elas são endividadas. É quase que uma regra, sim, são poucas as empresas que não têm pelo menos alguma dívida. E por mais que a gente normalmente interprete a palavra dívida como uma coisa muito negativa, no caso das empresas, não necessariamente isso é ruim. As empresas elas precisam de capital para funcionar. Normalmente, principalmente no início da empresa, quando ela é uma empresa pequena, ela vai sim precisar de um financiamento, normalmente um financiamento muito grande. E por que faz sentido as empresas terem dívida, né? Porque, de um modo geral, todas as empresas elas precisam render, digamos assim, fazer render o capital delas mais do que os juros, porque senão não faria sentido ter aquela empresa. Imagina que vocês pensam em abrir um negócio. Se esse negócio, a projeção que vocês estão fazendo do lucro desse negócio, do retorno que esse negócio vai dar, for menos do que a taxa de juros, por exemplo, qual que vai ser o sentido de abrir esse negócio? Seria mais fácil simplesmente pegar o dinheiro e largar no Tesouro Selic, que não tem risco nenhum e vocês vão estar ganhando lá, por exemplo, hoje 13,75% ao ano aí de rendimento. Então as empresas, para elas pegar dívida, ou seja, pegar dinheiro emprestado, do que vender, por exemplo, uma parte dela, né? A outra forma que a empresa tem de se financiar, além de pegar dívidas, é vender uma parte dela, por exemplo, realizando um IPO, colocando ações dela na bolsa e pegando esse dinheiro para levantar recursos. Então, de um modo geral, as empresas elas se endividam porque é mais barato se endividar do que vender o capital próprio, porque tecnicamente o capital próprio da empresa rende mais do que renderia o juros normal da economia. E os agentes superavitários são todos aqueles que têm algum dinheiro guardado, têm caixa e querem fazer esse dinheiro render alguma coisa.
Então, como eu já falei ali, são os órgãos normativos, supervisores e operadores. A gente vai falar aqui dos principais deles, tá? E agora o órgão deliberativo máximo aí do Sistema Financeiro Nacional seria o Conselho Monetário Nacional. Como ele é composto? O Conselho Monetário Nacional ele só tem 3 integrantes. É simples assim. É o ministro da Economia, o presidente do Banco Central e o ministro do Estado e do Planejamento. Então, como está composto esse conselho hoje, tá? No dia de hoje, atualmente? O ministro da Economia é o Haddad, o presidente do Banco Central é o Roberto Campos Neto e o ministro do Estado, Planejamento e Orçamento é a Simone Tebet. Então, são essas 3 pessoas que compõem hoje o Conselho Monetário Nacional. O que o Conselho Monetário Nacional faz? Ele estabelece as diretrizes gerais da política monetária e cambial. Então, vocês já sabem, né, que o ministro da Economia e o ministro do Estado, do Planejamento e Orçamento são eleitos pelo presidente da República. E o presidente do Banco Central, a gente vai ver mais em detalhes depois, também é eleito pelo presidente da República, só que essa eleição ela tem uma defasagem, né? Então, basicamente, o que o Conselho Monetário Nacional vai fazer, ele vai estabelecer as diretrizes da política monetária e cambial. E como quem elege isso é o presidente, esses 3 integrantes aí é o presidente, então vai acabar refletindo também qual é a ideia, a política do governo, né? Quais são as ideias do governo em relação à política monetária e política cambial. Então, o Conselho Monetário vai definir essas diretrizes aí, que vão guiar toda a política monetária e cambial do país. Então, por exemplo, uma dessas diretrizes é estabelecer a meta de inflação. Hoje, essa meta de inflação para 2023 está definida em 3,25. Vocês acham que vai bater essa inflação aí no final do ano? Não sei, né? Disciplinar o crédito em todas as modalidades, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras e regulamentar as operações de redesconto. A gente vai falar um pouco sobre o que são essas operações de redesconto. E agora o Banco Central. Então, o Banco Central, ele, como eu disse, como vocês já devem saber, né? Ele é autônomo. Hoje, o presidente do Banco Central, ele tem um mandato autônomo e o mandato do presidente do Banco Central funciona da seguinte forma. Ele é eleito pelo presidente da República, mas ele tem um ano de defasagem em relação ao presidente. Então, a gente sabe que agora o Roberto Campos Neto vai ficar até 2024, porque ele foi eleito no segundo ano do governo do Bolsonaro. Então, agora ele vai ficar até o segundo ano do governo Lula. E aí, ano que vem, 2024, o Lula vai poder eleger o presidente do Banco Central e ele vai ficar por mais 4 anos. Então, o próximo presidente, depois do Lula, vai ter pelo menos um ano ou 2 anos ali de gestão com o presidente do Banco Central, que vai ser do governo anterior. Então, é assim que está funcionando atualmente. O Banco Central ele é composto pelo presidente por 8 diretores, todos eles são nomeados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado. E o Banco Central vai ser aqui praticamente o órgão que vai assegurar que aquelas diretrizes que o Conselho Monetário Nacional definiu estão sendo cumpridas. Na verdade, é ele que vai cumprir essas diretrizes, é ele que vai tomar, digamos assim, vai realizar aquilo que precisa ser feito para que as diretrizes sejam cumpridas. Então, o objetivo fundamental do Banco Central é assegurar a estabilidade de preços. Assim como é a responsabilidade do Banco Central também a parte cambial. Então, a política monetária e a política cambial, o órgão principal do governo que vai estar responsável por cuidar disso é o Banco Central. Aqui eu coloquei uma pergunta. Quem define a Selic? Agora está muito em discussão, né, nesse início do governo agora, do novo governo, se a taxa de juros ela é adequada ou não. E muita gente está apontando o dedo para o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. De fato, ele tem uma influência muito grande nisso, mas não é simplesmente ele quem define a Selic, tá? Ele, inclusive, já veio a público falar sobre isso, né, o pessoal falando sobre tirar ele do governo, coisa assim.
talvez não causaria nenhum grande impacto, porque na verdade quem define a Selic é o Copom, e o Copom é um comitê, é um colegiado, ele faz parte do Banco Central, mas ele é composto por 9 membros, não é simplesmente o presidente do Banco Central que vai definir o valor da taxa Selic. Então, além da política monetária, né, definiu a taxa de juros com o objetivo principal de controlar a inflação, deixando a inflação dentro lá da meta. O Banco Central também vai cuidar do câmbio. E existem 3 diferentes tipos de política cambial. O governo ele pode definir que o câmbio ele é fixo. Então, por exemplo, o governo decidiu agora que o câmbio do dólar para o real é de 5. Então, cada dólar vale R$ 5. E o governo definiu isso. Ele pode definir que é um câmbio em faixas cambiais, ou seja, em bandas, né? Seria o governo definir que, por exemplo, o câmbio ele vai ter que ficar entre 4,80 e 5,20. Então, essa seria uma política de câmbio em faixas cambiais, em bandas. E o terceiro é o câmbio flutuante, onde o câmbio é completamente livre. Você já deve imaginar que, né, a gente, hoje no Brasil, a política cambial é o câmbio flutuante. Mas como que o governo, por exemplo, o governo definiu que o câmbio é fixo? Vamos supor assim, uma hipótese. Isso já aconteceu no Brasil depois do Plano Real, ali em 1994, por um tempo o câmbio foi fixo, né? Então o governo definiu que R$ 1 valia $1. Como que o governo faz para manter a taxa dessa forma, para manter essa taxa cambial? É claro que isso é definido pelo mercado, né? Não é simplesmente o cara dizer que vai ser assim que agora todo mundo vai respeitar isso. Não. Esses preços são definidos pelo mercado. Então, para que o Banco Central consiga manter, por exemplo, numa hipótese, um câmbio fixo, ele vai ter que ter uma reserva em moeda estrangeira muito grande, centenas de bilhões, para que toda vez que a oferta tiver muito maior do que a demanda, ele faça a operação inversa. Então, por exemplo, se daqui a pouco está todo mundo comprando dólar, né? O Banco Central definiu lá o câmbio fixo. Está todo mundo comprando dólar, o Banco Central vai ter que vender dólar. E se tiver todo mundo comprando real, o Banco Central vai ter que vender real, para que o preço se mantenha naquele câmbio. Então, se vocês olharem o gráfico do câmbio brasileiro, pegar um gráfico um pouco mais antigo, vocês vão ver que ali no início, depois do Plano Real, o câmbio ele se manteve por um tempo fixo, R$ 1, $1. Mas depois que o governo percebeu que não iria conseguir manter essa política, justamente porque a demanda por dólar era muito grande, então o Banco Central estava acabando com as suas reservas em dólar, porque ele precisava estar o tempo todo suprindo a demanda por real, aliás, por dólar. Depois que isso aconteceu, o câmbio deu um salto para cima. Foi em poucos dias assim, ele foi para $2, aliás, R$ 2 para cada dólar, porque era uma política que mantinha o preço em uma faixa que era artificial, não representava a demanda real do mercado. Então hoje o câmbio é flutuante. Essa seria a política cambial aí do Banco Central. Além disso, ele vai regular e administrar o sistema financeiro, tem um papel importantíssimo aqui de emitir papel moeda, e a gente sabe, né, que segundo algumas teorias econômicas aí, o grande, por exemplo, a teoria econômica da escola austríaca coloca como grande culpado da inflação a oferta monetária, o aumento da oferta monetária, que é justamente isso aqui, emitir papel moeda. Então, o Banco Central ele tem o poder de imprimir dinheiro, de fato, mas isso obviamente tem uma consequência. A consequência seria a inflação, né? Porque com uma oferta de dinheiro maior, as coisas passam a valer menos, é simples assim. Além disso, administrar o sistema de pagamentos, controlar o fluxo de capitais estrangeiros e receber os recolhimentos compulsórios dos bancos. Autorizar e fiscalizar o financiamento das instituições financeiras, punindo-as se for o caso. Eu vou falar também um pouco mais sobre esse recolhimento compulsório dos bancos quando a gente chegar lá nos bancos, tá? Aqui tem a sede do Banco Central, em Brasília. Inclusive, dá para trabalhar no Banco Central, tá? É por concurso. Aqui no Rio Grande do Sul, acho que o único lugar seria em Porto Alegre para trabalhar no Banco Central, mas é uma profissão aí do mercado financeiro.
CVM. Então, esse aqui seria praticamente o órgão que a gente mais vai ter contato como sendo investidores, né? Como que ela funciona? Ela é administrada por um presidente e 4 diretores, são nomeados pelo presidente da República, e ele é o órgão normativo voltado para o desenvolvimento de mercado de títulos e valores mobiliários. O que são valores mobiliários? São ações, debêntures, subscrições, opções de compra, opções de venda. Basicamente, o que a gente negocia no mercado de capitais, no mercado financeiro, são valores mobiliários. A Comissão de Valores Mobiliários é que regula esse mercado e monitora também, né? Objetivos da CVM: estimular o investimento no mercado acionário e assegurar o funcionamento das bolsas de valores, fiscalizar a emissão, registro, distribuição e negociação dos títulos emitidos pelas sociedades anônimas de capital aberto, evitar ou coibir modalidades de fraude ou de manipulação que criem condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores imobiliários negociados no mercado. Assegurar o cumprimento das práticas comerciais equitativas no mercado de valores imobiliários. Então, a CVM, basicamente, ela vai estar de olho nas ações das empresas de capital aberto. Então, por exemplo, as empresas de capital aberto, elas estão o tempo todo prestando contas para a CVM, o tempo todo elas estão emitindo documentos para conseguir operar no mercado financeiro com aval da CVM. Os fundos de investimento estão prestando conta para a CVM o tempo todo. Basicamente, as instituições financeiras que lidam com valores imobiliários estão o tempo todo prestando conta para a CVM. E isso é bom para nós. Por quê? Porque a CVM está tentando garantir que o mercado ele seja baseado em uma concorrência leal. Então, por exemplo, aquele cara que usa informação privilegiada, vamos supor assim, o cara tem uma informação privilegiada sobre uma fusão, uma aquisição que vai acontecer no mercado, e ele vai lá e passa essa informação para alguém, e esse alguém... isso é proibido. Isso é uso de informação privilegiada. A CVM ela tem como um dos objetivos garantir que as informações do mercado financeiro cheguem em todos ao mesmo tempo. Então, todos os investidores eles devem ter acesso a determinada informação ao mesmo tempo. A notícia tem que chegar em todos ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos puxar aí, sei lá, o caso das Americanas. É função da CVM garantir que todos soubessem daquela fraude ao mesmo tempo. Porque se algumas pessoas souberem antes, elas vão acabar se beneficiando disso. Vão poder, basicamente, ganhar muito dinheiro a custa de outras pessoas que não sabem dessa informação. A CVM vai fazer isso. Então, ela sempre está de olho, por exemplo, nas compras e vendas das pessoas que estão à frente das empresas, as compras e vendas de ações. Então, o site da CVM ele pode ser uma ótima informação, uma ótima fonte de informação para os investidores. Eu vou dar 2 exemplos para vocês de documentos que vocês conseguem achar no site da CVM que são muito úteis, muito interessantes. O primeiro deles é sobre os fundos de investimento. Se vocês largarem no Google lá CVM e procurarem lá fundos de investimento, entra lá na página, coloca o CNPJ do fundo que vocês estão querendo analisar. Lá no site da CVM vocês vão ter acesso à carteira daquele fundo, porque o fundo ele precisa declarar sua carteira para a CVM com 3 meses de defasagem. Então vocês vão saber exatamente quais foram as posições daquele fundo, quais empresas, a quantidade de ações, a quantidade de investidores que aquele fundo tem, todas as informações sobre aquele fundo, claro, com 3 meses de defasagem. Essa defasagem é também para proteger, né, a estratégia do fundo, né? Ou seria muito ruim para o fundo se todos soubessem as posições dele em tempo real. Mas se vocês estiverem, por exemplo, interessados em investir em um fundo, vale a pena dar uma olhada nas posições dele de 3 meses atrás. Se vocês estiverem considerando, buscando ações aí para encontrar oportunidades, vale a pena dar uma olhada lá nos principais fundos, ações que eles investem, ações que eles confiam, que eles gostam. Isso vocês podem ver através do site da CVM. Outro documento interessante que tem no site da CVM, como eu falei antes, os conselheiros da empresa e os diretores, os CEOs, os presidentes,
eles precisam declarar para a CVM todas as operações de compra e venda das ações daquela empresa, né? Porque, afinal de contas, eles estão à frente daquela empresa. E a CVM disponibiliza isso para todo mundo. Então, se vocês entrarem no site da CVM, tem um número exato do documento, agora eu não vou lembrar, mas... E que pesquisando esse documento aí, o número do documento e a empresa, vocês conseguem ter acesso exatamente o que os cabeças lá da empresa estão fazendo com as ações. Então é interessante também, se eles estão comprando em peso as ações, isso pode ser um indicativo de que eles veem a empresa com bons olhos no curto prazo e, claro, são as pessoas que têm mais informação sobre aquela empresa de todo mundo, né? Ninguém sabe mais da empresa do que eles. E ao mesmo tempo, se eles estão vendendo, pode ser um indicativo contrário, mas tem que tomar cuidado, porque os executivos da empresa muitas vezes eles recebem em ações, né? Eles têm bônus, por exemplo, o bônus deles é em ações, no formato de ações. Então eles vão estar vendendo ações às vezes simplesmente para trocar essas ações por dinheiro. Então vale a pena olhar isso aí, mas tem que tomar um certo cuidado para não se assustar aí se ver o pessoal vendendo ações. É normal também. SUSEP, não confundam SUSEP com SUSEP. Se tiver mais um E aí, tá falando da serviços penitenciários, vocês devem conhecer, tem um concurso aí que o pessoal faz. SUSEP, sem o E no final. Superintendência de Seguros Privados. Então vai cuidar, vai controlar e fiscalizar o mercado de seguros, tá? Por exemplo, aí, um caso que a gente teve recentemente foi o da IRB, vocês devem ter ouvido falar, né, que também teve uma fraude aí. Quem cuida desse tipo de coisa é a SUSEP. A IRB era uma empresa, uma resseguradora, uma empresa de seguros privados. Previc, Superintendência de Previdência Complementar, então vai estar cuidando da parte de fundos de pensão, como eu falei para vocês, são players muito importantes no mercado. E também a parte de previdência privada, né? Que todo mundo pode investir numa previdência privada aí através, por exemplo, de uma corretora. A Superintendência de Previdência Complementar vai estar monitorando esse mercado. Então, agora falando mais sobre os operadores, tá? Os bancos comerciais. Então, os bancos comerciais todo mundo conhece, todo mundo sabe, eles são a base do sistema monetário. E eles são os intermediadores financeiros, eles recebem recurso e distribuem através de crédito. Então, eles recebem o capital de algumas pessoas e emprestam para outras. Obviamente, eles pagam juros para uma e cobram juros de outra, mas eles têm um spread nesse meio campo aí que faz com que eles ganhem dinheiro, né? Tanto que os bancos, principalmente no Brasil, é um dos setores mais fortes aí, talvez ao lado do setor de commodities, é um dos setores mais fortes da economia brasileira. Se vocês forem ver, aí tem muitos bancos muito grandes no Brasil. E tem alguns motivos para isso. Uma coisa que eu falei antes era o sistema, que eu falei que eu fiquei explicar para vocês, era o depósito compulsório. Então, o que seria isso, tá? Eu vou explicar o depósito compulsório para que vocês entendam depois o efeito multiplicador de crédito. Não sei se vocês sabem, mas os bancos comerciais eles têm uma capacidade, têm poder de criar dinheiro. Eles colocam mais dinheiro na economia, eles têm capacidade de multiplicar a moeda dentro da economia. E como que funciona isso? Então, o que seria a taxa de depósito compulsório? Vamos supor assim que o banco ele recebe um depósito de R$100. Se dependesse do banco, talvez o que ele fosse fazer? Ele vai falar, vou pegar esses R$100 aqui e vou emprestar os 100, né? Vou ganhar o máximo possível, pegar os 100 que o cara depositou e vou emprestar esses mesmos 100 para outra pessoa. Só que não é assim que funciona. O Banco Central ele define uma taxa de depósito compulsório. O que seria isso? Seria a parcela do dinheiro que o banco recebe, que ele precisa guardar para garantir que ele tenha liquidez para honrar com os pagamentos. Então, no Brasil, essa taxa de depósito compulsório é de 20%. Então, como que vai funcionar? Imagina que um banco ele recebeu R$100 do fulano lá. E esse fulano, então, depositou R$100 no banco. O banco ele precisa deixar guardado 20% desse valor,
que é a taxa de depósito compulsório. Isso é definido pelo governo. Se o banco não tiver esse valor depositado, ele é penalizado. Então, o banco vai lá e vai tirar 20, vai guardar 20 e vai emprestar os outros 80. Até aí tudo bem. Mas pensem o seguinte, ele pegou esses 80 reais do fulano e emprestou para o ciclano. Se o ciclano for lá e voltar no banco com esses 80 reais e depositar esses 80 reais que ele pegou emprestado, ele for lá e depositar no banco, o banco pode pegar esses mesmos 80 reais do ciclano, guardar uma parcela do depósito compulsório, que seria os 20%, no caso 16 reais, e emprestar os outros 64. Então agora o governo pegou 100 reais lá do início, transformou em 180 e depois transformou agora em 244. E a mesma coisa vai acontecer de novo. Essa próxima pessoa que vai ter acesso a esse dinheiro pode pegar e depositar ele no banco, o banco vai pegar, vai guardar uma parte e vai emprestar o resto. Então, no fim das contas, os 100 reais lá do início do fulano, eles se transformaram, eles estão circulando na economia como um valor muito maior. Porque o banco ele foi emprestando de um, emprestou para o outro, e aí todo esse dinheiro está circulando na economia. O banco ele basicamente multiplicou a quantidade de crédito disponível na economia. Os bancos eles têm esse poder. E quem vai determinar o quão grande é esse poder é o Banco Central através da taxa de depósito compulsório. Porque se o governo aumenta a taxa de depósito compulsório, o banco comercial vai conseguir emprestar menos dinheiro, então ele vai ter um efeito multiplicador menor. Quanto maior a taxa de depósito compulsório, menos o banco consegue multiplicar o dinheiro, mas mais seguro vai ser aquele banco, porque se ele tem um depósito compulsório maior, ele vai ter uma liquidez maior para honrar com os pagamentos das pessoas que forem sacar o dinheiro. Uma questão interessante disso aí na prática é o seguinte: no Brasil essa taxa é de 20%, e nos Estados Unidos essa taxa é de 10%, ela é metade do que é no Brasil. Então, o que isso significa? Os bancos dos Estados Unidos conseguem multiplicar mais o dinheiro, isso, de certa forma, é um acelerador para a economia, mas, ao mesmo tempo, eles talvez sejam menos seguros. E eu pergunto para vocês conhecem algum caso de um grande banco brasileiro que quebrou? Eu não conheço. Mas nos Estados Unidos tem vários, né? Tanto que aconteceu recentemente aí, já quebraram vários bancos aí. Então, esse é um dos fatores. É claro, existem infinitos fatores que influenciam isso, mas o depósito compulsório é um desses. Então, sobre os bancos comerciais, o foco deles é o capital de giro. E os bancos de investimento, agora passando para o próximo tópico, eles são basicamente os bancos que são utilizados para fazer investimentos. O foco deles não é no capital de giro, como seriam os bancos comerciais, e sim no capital fixo. Mas na prática, assim, eu não coloquei aqui, mas na prática os bancos eles atuam em ambas as esferas. Eles são bancos comerciais ao mesmo tempo que são bancos de investimento. Isso a gente chama de bancos múltiplos. Na prática, vai ser mais ou menos assim que funciona. Alguns bancos começam sendo bancos de investimento, depois passam a atuar também como banco comercial, alguns é o contrário, mas de modo geral os bancos hoje eles atuam nessas duas áreas aí, são bancos múltiplos. Pessoal, fiquem à vontade para me interromper, tá? Eu não estou vendo vocês aqui, mas se alguém quiser fazer alguma dúvida aí, pode me interromper à vontade, tá? Vou continuando aqui então. As corretoras também dependem da autorização da CVM para funcionar, e elas são especializadas então na compra, venda e distribuição dos títulos e valores imobiliários. Então, basicamente, as corretoras vocês já conhecem aí, né? São as instituições pelas quais a gente consegue investir e ter acesso, por exemplo, a um home broker aí para poder negociar na bolsa diretamente, aí, lançar ordens de negociação dentro da bolsa. Falando nela, né, a bolsa, hoje a gente tem uma bolsa só no Brasil, que é a B3. Talvez vocês não saibam, mas em outros países tem mais bolsas. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem lá
a bolsa das empresas de tecnologia, que seria a Nasdaq, tem a bolsa convencional, a bolsa de Nova York. Na China, por exemplo, tem umas, sei lá, acho que tem umas 3 ou 4 bolsas de valores lá. E no Brasil a gente só tem uma, que é a B3. Então ela basicamente ela mantém o ambiente e o sistema para que sejam negociados aí os valores imobiliários através da bolsa. Elas são responsáveis pela listagem dos emissores cujos ativos são negociados em mercado secundário. Então esse seria o balcão. A B3 também ela presta esse tipo de serviço de bolsa, que seria o mercado primário, serviço de balcão. Por exemplo, a gente vai falar mais sobre isso, mas as debêntures são negociadas aí no mercado de balcão. E em 2017, a B3 surgiu como uma fusão entre a BMF Bovespa e a CETIP S.A. Então é desde esse momento aí que só tem uma bolsa no Brasil, desde 2017. Aqui eu vou ressaltar que o CAD, tá aqui, vocês viram o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, eu não tratei exclusivamente sobre ele, mas basicamente é um órgão aí que é responsável por garantir a defesa econômica. O objetivo principal dele é não deixar que se formem, por exemplo, monopólios. Então, toda vez que vai acontecer uma fusão, uma aquisição, duas empresas vão se fundir, elas precisam da aprovação da CAD para que isso aconteça. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que aconteceu aqui no Brasil, quando foi fundida a Brahma e a Antártica, que fizeram surgir a Ambev. Isso aconteceu, se não me engano, em 2003. Eles tiveram que abrir mão de algumas marcas de cerveja durante essa fusão, tiveram que vender essas marcas de cerveja para outras empresas para que a CAD pudesse aprovar a fusão entre as duas. Então, a fusão não vai acontecer se a CAD não permitir. E a função da CAD é justamente garantir que não vai ser formado um monopólio, porque um mercado onde existe um monopólio, isso é ruim para o consumidor. A empresa ela vai ter muito mais poder de determinar o preço do que ela está vendendo do que se fosse um mercado onde existe uma concorrência maior. Quem vai acabar pagando isso vai ser o consumidor. Cássio, tem um exemplo até que é meio local, que é a questão da compra do Carrefour, que comprou o Big, e tem casos, tem lojas do Carrefour, que era nacional, ou o Big Santa Maria, que tiveram que fechar. Por exemplo, o Max Atacado, ele teve que fechar aquele Max Atacado que tinha ali aquela rua ali, que tem o Beltrame também, eles tiveram que fechar pelo fato do CAD. O CAD não aceita um número X de mercados iguais ou da mesma rede em cidades com tal número de habitantes para evitar o monopólio. Ah, legal. Show de bola. Um exemplo até mais próximo da gente, né? Valeu aí. Então, seguindo aí, aqui falando um pouco sobre a B3, né? Ela é uma sociedade anônima, ela está listada em bolsa, tem o código aí, B3SA3, e hoje mesmo eu olhei ali o valor de mercado dela, a B3 está sendo negociada a 63 bilhões aí, o valor de mercado dela. Então, uma baita empresa do Brasil aí, tem a foto da sede dela em São Paulo. Se vocês já investiram aí, vocês talvez vão ver que alguns fundos de investimento, alguns produtos, eles pedem que o investidor seja qualificado. A maioria que vai ter alguma restrição vai ser investidor qualificado. Alguns poucos vão pedir que o investidor seja profissional. E como que funciona isso? Então, o investidor qualificado, ele é o cara que tem mais de R$ 1 milhão investido, tá? Mas não basta que ele tenha R$ 1 milhão investido, ele tem que atestar por escrito, aí passa por um processo lá, daí ele vai ser considerado investidor qualificado. Não é um negócio automático, assim, do nada, atingiu R$ 1 milhão na conta, pum, investidor qualificado, ele tem que atestar isso aí por escrito. E outra forma de ser investidor qualificado é tendo alguma certificação. Então, por exemplo, a própria CEA, ela garante, o cara que passou na CEA, o cara que tem a certificação da CEA é investidor qualificado. O cara que passou na Ancord, o cara que passou na CGA, o cara que passou na CNPI, enfim, várias certificações aí garantem
que seja investidor qualificado. O investidor profissional já é bem mais raro vocês acharem produtos que exigem essa qualificação aí. Mas seriam aí pessoas físicas ou pessoas jurídicas com valor de investimento superior a 10 milhões. Então, já é um pouco mais difícil. Tem outra categoria aqui que seria investidores não residentes. Seriam pessoas de fora do Brasil que investem no Brasil, mas eu achei que não era tão relevante assim trazer aqui, porque não é algo muito prático assim. Vocês não vão ver muito esse termo. Então, esse seria aí a parte de princípios, aliás, do Sistema Financeiro Nacional, e a gente vai passar agora um pouco sobre princípios básicos de economia. Então, sobre a política monetária, existem dois tipos de política monetária, digamos assim, duas condutas que, como eu falei, quem vai conduzir é o Banco Central para a parte da política monetária do governo. Ou ela pode ser expansiva ou ela pode ser restritiva. O que a gente está vendo agora é uma política monetária restritiva. Mas falando sobre a política monetária expansiva, então, um dos meios aqui, a gente vai falar sobre 3 meios pelos quais o Banco Central consegue expandir, digamos assim, gerar mais aquecimento na economia para fazer com que ela se expanda. A primeira é diminuir a taxa do depósito compulsório, como eu expliquei para vocês. No Brasil ela é de 20, se, por exemplo, o Banco Central definisse que ela vai ser de 10 a partir de agora, isso seria uma política monetária expansiva, porque aí os bancos conseguiriam aumentar e muito a quantidade de crédito disponível na economia. Né? Então, isso iria baratear o crédito também, de certa forma. Diminuir a taxa de redesconto. Taxa de redesconto, esse termo aí, se vocês ouvirem falar, é o seguinte: é a taxa pela qual o Banco Central empresta dinheiro para os bancos. Tá? O Banco Central, às vezes, empresta dinheiro para os bancos para que eles possam fechar os balanços ali no final do dia, no final do mês, no final da semana, seguindo as regras do Banco Central. Então, ele vai emprestar esse dinheiro. Basicamente, essa taxa está atrelada à Selic, tá? Selic mais alguma coisa, dependendo do prazo desse empréstimo. Mas aqui, vocês podem interpretar isso aqui como diminuir a taxa de juros. Diminuir a taxa de juros é uma forma de tornar a política monetária mais expansiva. E um terceiro método aqui é a compra de títulos públicos federais pelo Banco Central. Como que vai funcionar isso? Então, o Banco Central ele pode estar comprando ou vendendo títulos do Tesouro. Tá? São 2 agentes do governo, mas eles têm funções separadas. Então, o Banco Central, no momento em que ele está comprando títulos do Banco Central, o que ele está fazendo? Basicamente é o seguinte: ou tu tem um título ou tu tem o dinheiro. O título não é dinheiro, por mais que o título possa ser convertido em dinheiro, ele não é dinheiro. Uma política expansiva, ela quer que tenha mais dinheiro na economia mesmo. Dinheiro mesmo, líquido, caixa, valor em mãos, porque para que as pessoas possam consumir. Então, se o Banco Central está comprando títulos do governo, ele está tomando para si títulos, ele está pegando títulos para si e está dando dinheiro em troca desses títulos. Então, ele não está só dando dinheiro para o Tesouro, como ele também está dando dinheiro para as outras pessoas que negociam esse título no mercado secundário, né? Então, basicamente é uma forma do Banco Central colocar dinheiro na economia, tomando para si títulos. Ele está aumentando a quantidade de oferta monetária no país. E a política monetária restritiva, que seria basicamente o contrário daquilo que eu falei. Venda de títulos públicos federais pelo Banco Central, aumento da taxa de redesconto e aumento da taxa de depósito compulsório, isso que seriam políticas restritivas. E política fiscal, a gente já falou bastante sobre política monetária e política cambial, e a política fiscal, basicamente, ela diz respeito à parte de gastos do governo. Então, quando a política fiscal é expansionista, o governo está aumentando seus gastos. Né? Por quê? Porque ele está colocando, de certa forma, dinheiro na economia a aumentar os gastos. Se o governo está fazendo muitas obras, por exemplo, que é uma forma de gasto do governo, ele está estimulando a economia do local onde está acontecendo essas obras. Está contratando uma empreiteira, está pagando trabalhadores. Enfim, basicamente, com tudo que o governo gasta, ele acaba colocando, acaba sendo uma política expansionista. Ou diminuir os impostos, que também é uma forma de aumentar a renda disponível da população e assim aumentar também os gastos da população, o consumo de um modo geral.
E a política contracionista, então, política fiscal contracionista é o contrário disso aí. Ou ela diminui os gastos, ou então aumenta os impostos, ou os dois. Aqui um termo interessante, tá? Falando sobre inflação. O que é o IPCA? Todo mundo já ouviu falar do IPCA. É o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA ele é uma forma como o governo calcula a inflação. A inflação ela não é mensurável de forma perfeita, digamos assim. Ninguém conseguiria apontar a inflação e dizer que esse é o valor exato da inflação. Porque pensem que a inflação é diferente para cada um de nós. Se daqui a pouco aumentou muito o preço do combustível, eu sou uma pessoa que passo viajando, o peso da inflação sobre a minha renda foi maior do que a de outra pessoa, por exemplo, que não usa tanta gasolina. Então, como cada pessoa tem uma cesta de consumo, digamos assim, diferente, a inflação ela é diferente para cada pessoa. O IPCA nada mais é do que um índice geral. Eles tentam calcular essa inflação, o efeito da inflação sobre todos os produtos principais assim que os consumidores utilizam. Então, o IPCA ele vai pegar a variação de preços em vários lugares do Brasil, de vários produtos diferentes, e vai fazer lá uma média, um cálculo para chegar num valor de inflação. Aqui, por exemplo, tem a ponderação, coloquei uma imagem, a ponderação das despesas do IPCA. Vocês vão ver aí que o que tem mais peso atualmente é a alimentação, depois transportes, depois despesas pessoais, vestuário, habitação. Tudo isso aqui entra no cálculo, tá? Mas isso também é sujeito a mudança. Esses valores aí acabam se alterando ao longo do tempo. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que o IPCA não é uma métrica perfeita. E ele também não se aplica a todo mundo. O IPCA pode estar apontando lá que a inflação esse ano foi de 5%. Mas aqui na minha cidade, com as coisas que eu consumo, para mim a inflação pode ter sido maior ou menor que essa. É só uma das formas como a inflação é calculada. Outra que a gente tem aqui, e que talvez seja uma métrica um pouco mais de mercado, digamos assim, é o IGPM. O IGPM ele é calculado pela FGV, então não é calculado pelo governo. É a faculdade lá, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e ele é divulgado mensalmente. Então ele considera também o custo para os produtores. O IGPM ele tem essa característica. Ele não vai pegar só o índice de preço ao consumidor, ele vai pegar também o índice de preços para os produtores e também a parte de construção civil. Então, normalmente vocês vão ver aí que, na prática, muitas vezes o IGPM é mais utilizado. Por exemplo, vocês vão ter um contrato de aluguel aí, e aí está lá no contrato que o aluguel ele se reajusta anualmente por algum benchmark aí de inflação. Normalmente vai ser o IGPM. Se vocês estiverem aí fazendo um contrato de aluguel, para vocês seria mais interessante, se vocês puderem, que esse reajuste seja feito pelo IPCA. Normalmente o IPCA ele vai ser menor do que o IGPM. O IGPM vai dar um valor maior, que talvez reflita mais a realidade do que o IPCA. Mas aí já é uma questão a ser discutida. O CDI, tá? Outro termo aí muito conhecido no mercado. E basicamente o CDI o que ele é? É o Certificado de Depósito Interbancário. Então os bancos, como eu falei para vocês, eles têm que ter lá um depósito compulsório, tem que ter um valor que é definido por lei no fechamento deles, fechamento diário, fechamento semanal, fechamento, enfim. E esse fechamento normalmente ele não vai terminar no fim do dia exato. Então, alguns bancos pode ser que tenham mais valor em caixa do que precisam e outros bancos vão ter menos valor em caixa do que precisam. E aí esses bancos eles se emprestam dinheiro entre si, que a taxa que eles cobram desse empréstimo se chama CDI, por isso é interbancário. Na prática mesmo, vai ser um valor muito próximo à Selic, tá? Um pouquinho abaixo talvez da Selic, mas muito próximo. E acaba sendo utilizado como referência em todo o mercado. Vocês vão ver que, tirando os títulos do governo, normalmente os CDBs ou os títulos de renda fixa que são pós-fixados, normalmente vão estar atrelados aí ao CDI. Por exemplo, os produtos de banco aí vão estar atrelados a esse benchmark aí, que é o CDI.
E pulando agora, então, para princípios básicos de finanças, a gente vai falar aqui sobre juros. Isso aqui é bem básico, né? Todo mundo sabe que juros compostos é muito diferente do juros simples. O juros composto é aquele que incide sobre o montante acumulado. Então, em cada período, os juros ele vai incidir sobre aquilo que já foi acumulado dos últimos períodos, né? Diferente do juros simples. O juros simples vai sempre incidir sobre o capital inicial, né? Então, se eu tiver lá um capital de R$ 1.000 e tiver um pagamento de juros simples de 10% ao ano, eu vou receber 100% cada ano que passa. Os juros compostos, no primeiro ano eu vou receber 100, depois eu vou ter 1.100, então eu vou receber 110 no próximo ano, e assim vai. Depois esse valor vai aumentando. E aqui, trazendo a fórmula de juros compostos, vocês já devem ter ouvido falar muito disso, e todos os influenciadores aí de finanças ficam falando disso o tempo todo. Mas vale reforçar aqui que o único fator que é composto aqui é o tempo. Aliás, que é exponencial, é o tempo. Então, sempre que vocês estiverem pensando em investir, considerem que essa aí é uma atitude que vai ter resultados muito bons, muito impressionantes no longo prazo. No longo prazo é que o juros faz magia. Juros compostos faz magia, porque ele precisa de tempo. E aqui a ideia de taxas equivalentes, tá? Isso aqui é interessante lembrar, né? Que por se tratar de juros composto, as taxas equivalentes não é uma coisa de multiplicação. Então, por exemplo, se eu estou pensando em 1% ao mês, se eu tenho lá um pagamento de 1% ao mês, quanto é isso anualizado? Quanto é isso ao ano? Talvez o cara desinformado vai dizer que é 12% ao ano, né? Porque são 12 meses, mas isso está errado. 1% ao mês não é 12% ao ano. Vai ser um valor diferente porque é juros composto. Então, a cada mês que passa, aquele 1% vai somando ao montante e essa taxa vai ser diferente. Então, essa fórmula aqui, ela parece meio difícil, mas é bem simples, né? Eu vou até, quem sabe, fazer ao vivo aqui, vou mostrar uns cálculos aqui de juros compostos. Então, por exemplo, assim, se eu tiver uma rentabilidade aí de 10% ao ano, eu pergunto para vocês, quanto tempo eu vou demorar para dobrar esse capital? Talvez alguém vai dizer aí que são 10 anos, né? Obviamente que não. Se eu tiver uma taxa de 10% aqui, então, por exemplo, eu tenho 10%, vocês estão vendo minha calculadora aqui, né? Sim. Beleza. Eu tenho uma taxa de 10%. Dividir por 100 aqui para chegar num percentual. Somo com 1. Por que eu somei com 1 aqui? Basicamente, quando eu estiver multiplicando o capital, né? Eu quero eu tenho um capital e eu quero valorizar ele em 10%. Eu vou multiplicar por 1,1. Basicamente isso aqui. Então, quanto tempo leva para dobrar o meu capital se o meu capital rende 10% ao ano? Eu fiz essa conta aqui já, tá? 7 anos e meio. Para chegar em 2 aqui, 2 vezes o capital, que seria, né, basicamente aqui, 100%, 104%. Então, não leva 10 anos, leva 7 anos e meio. E se eu tiver um rendimento de 15% ao ano, quanto tempo leva? Yes. Vai levar 5 anos para chegar no 2 aqui, para chegar no 100%, né? Então percebam, né, que o juros composto aí, ele é bem diferente do juros simples e no longo prazo, por exemplo, se vocês pensarem aí que a carteira de vocês ou vai render 10 ou vai render 15, pensa que se ela render 10, vocês vão levar 7 anos e meio para dobrar o capital, se ela render 15, vocês vão levar só 5. Então, vocês vão estar economizando 2 anos e meio aí de tempo para dobrar o capital se aumentar a rentabilidade em 5% ao ano. E no longo prazo, isso aqui causa um efeito devastador, né? Se vocês forem pensar que, por exemplo, que o capital dobra a cada 5 anos, em 30 anos, isso aí iria acontecer 6 vezes, né? Então, o capital de vocês em 30 anos, daqui a 30 anos aí, um valor colocado hoje,
seria multiplicado por 64. Então, cada R$1.000 aqui vão ser 64 mil daqui a 30 anos. Agora, se render 10%, isso vai acontecer só 4 vezes, né? Porque são 7 anos e meio. Então, vai acontecer o seguinte, 16 vezes o capital em 30 anos, se render 10%. Então, já é bem diferente, né? Um aumento pequeno na rentabilidade anual ali no longo prazo pode causar uma diferença muito grande. A diferença entre juros reais e juros nominais é que os juros reais a gente sempre vai ter que desconsiderar a inflação. Aliás, considerar a inflação, né? Descontar a inflação. A inflação aí é um problemão para os investidores, porque todos esses valores aí que eu falei do juros composto, tem que levar em conta que vai ter uma inflação corroendo o poder de compra desses valores aí. Então, é só pensar que talvez o valor multiplique ali 16 vezes daqui a 30 anos, mas daqui a 30 anos, será que o real vai valer a mesma coisa que hoje? Com certeza não, vai valer muito menos. Então, a inflação sempre tem que ser considerada. O que a gente objetiva na hora de investir é a taxa real. É só pensar, por exemplo, que a taxa de juros lá nos países com a inflação absurda lá, por exemplo, taxa de juros na Argentina, nem sei quanto que é, mas acho que está na casa dos 70%, 100%, sei lá. Vocês vão investir na Argentina, pô, tá pagando 70% e aqui tá pagando só 13%, mas lá tem inflação, né? E a inflação é muito maior do que aqui. Então, a gente sempre está considerando aqui, os investidores sempre estão pensando na taxa real de rentabilidade. E essa é a forma como é calculado. Talvez vocês tenham pensado que se eu tenho uma inflação de 13%, aliás, se eu tenho juros de 13% e uma inflação de 5%, basta eu retirar os 5 dos 13, ali fica 8%, e essa é a minha taxa real. Mas não é assim que é calculada, é uma divisão aqui, tá? É uma divisão, não é simplesmente uma diminuição. É um pouco mais complicado, mas também não é muito difícil, não. Isso aqui é uma conta bem simples. E por fim aqui, para não me alongar muito, já passei um pouco do horário, como são precificados os ativos no mercado financeiro. Essa aqui é uma parte que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é bem importante a gente entender isso aqui. Pensem que toda vez que vocês estão investindo, vocês estão pensando em obter algum retorno no futuro, né? Obviamente. Quem guarda dinheiro, guarda pensando que vai ter mais dinheiro depois de um tempo. Basicamente é isso. Então, a taxa de juros, o pagamento de juros aí, é a remuneração que se espera por deixar o dinheiro parado, por não usar esse dinheiro. E aí eu pergunto para vocês, por exemplo, vocês preferiam ter R$1.000 hoje ou R$1.000 daqui a um ano? Essa pergunta é estúpida, né? Todo mundo vai dizer que preferia ter R$1.000 hoje do que ter R$1.000 daqui a um ano. E aí eu pergunto, por exemplo, por quê? Porque aí um cara vai me dizer assim, não, o cara mais investidor vai dizer assim, eu prefiro ter R$1.000 hoje do que daqui a um ano, porque eu posso investir no Tesouro Selic e daqui a um ano eu vou ter R$1.130 ao invés de ter 1.000. Porque o Tesouro Selic lá vai me pagar e eu não vou ter risco nenhum, tenho certeza que eu vou conseguir essa rentabilidade. Tá certa a resposta, beleza? É uma boa justificativa. Outro cara eu vou perguntar por que ele vai dizer assim, não, porque tem inflação, daqui a um ano R$1.000 vai valer menos do que vale hoje. Também tá certa essa resposta. E outro cara talvez vai me dizer, não, porque se eu tiver R$1.000 hoje, eu posso gastar hoje. E daqui a um ano eu nem sei se vou estar vivo. Então eu prefiro receber esse dinheiro hoje. E também está certo, na verdade, né? Faz sentido. Então o dinheiro realmente tem valor no tempo. Mas agora eu pergunto para vocês preferem receber R$1.000 hoje, 1.150 daqui a um ano, ou 1.970 daqui a 5 anos? Daí já ficou meio difícil, né? Já ficou mais, tipo, não vai, a pessoa não vai ter uma resposta na ponta da língua. Como que a pessoa vai me responder? Ela vai dizer assim, não, peraí, deixa eu anotar aqui, eu vou fazer uma conta. Eu vou calcular para ver qual dessas opções é mais vantajosa. E que conta é essa? Né? Quem já fez a cadeira de finanças aí está familiarizado. É a conta de valor presente. Se os valores forem diferentes, em tempos diferentes, para que eu consiga mensurar qual dessas opções é mais vantajosa hoje, eu preciso trazer esses valores ao valor presente, ou seja, eu vou fazer o inverso
do que é os juros. Eu vou descontar, eu não vou adicionar uma taxa, eu não vou multiplicar por uma taxa, eu vou dividir por essa taxa. Eu vou descontar esses valores que estão no futuro para o hoje. É assim que se precifica um ativo. O valor de um ativo, hoje, ele é igual ao somatório de todos os retornos que eu espero receber no futuro, só que todos eles são trazidos para valor presente. Tem aqui a imagenzinha de um fluxo de caixa, é basicamente isso. Eu tenho vários retornos no futuro, eu vou pegar esses retornos e vou trazer para hoje de acordo com a taxa que eu estou esperando ser pago por esse investimento. Então, percebam que quanto maior for essa taxa, quanto maior essa taxa que eu estou descontando, quanto maior a taxa de desconto, menos esses ativos vão valer hoje, né? Porque eu estou descontando a uma taxa maior. Então, se, por exemplo, o Banco Central resolve subir a taxa de juros, como tem acontecido, como aconteceu, por que todas as ações caem de certa forma? Parte disso é a questão econômica e tudo mais, o custo do dinheiro, menor atividade econômica, menor consumo e tudo mais. Mas uma parte principal e mais objetiva disso é o seguinte: o dinheiro no tempo está valendo mais. Então, se eu tenho que esperar um tempo para receber esse dinheiro no futuro, e esse tempo ele é remunerado por essa taxa, então esses valores do futuro, se eu trazer eles para valor presente, porque essa taxa está maior, eles vão valer menos. Então, basicamente é assim que funciona. Todos os ativos do mercado financeiro, de renda variável, eles caem no momento que a taxa de juros sobe, porque eles são descontados por uma taxa maior. Então, resumindo isso, por que os ativos se desvalorizam quando a taxa de juros sobe? Porque o custo do dinheiro no tempo se torna maior. E quanto maior a incerteza quanto ao valor dos retornos, maior a taxa necessária para que o investimento faça sentido. Então, por exemplo, se eu tiver uma empresa, entre investir, por exemplo, numa empresa, investir num título de renda fixa, eu vou querer um retorno, né, uma taxa de retorno maior investindo nas ações. Porque esse é o preço da incerteza, né? No título, por exemplo, do governo, eu vou ter um retorno certo. Nas ações, eu não sei se esses retornos são certos. Eu posso tentar mensurar eles. É isso que a gente faz no valuation. A gente tenta mensurar quais são os retornos futuros que a empresa vai trazer. Mas isso é incerto. Eu não sei exatamente qual vai ser o valor. Então, por isso, eu vou querer uma taxa de desconto maior. Eu vou cobrar um preço por investir diante da incerteza. Eu quero que esse retorno seja maior. Por isso que, historicamente, igual quem estava na aula do Romulo viu, as ações elas pagam mais no longo prazo do que os títulos de renda fixa. Isso é claro, porque a gente está considerando que existe um risco maior e para investir nisso, eu quero que esse retorno seja maior. Eu só estou disposto a investir nas ações se de fato o retorno for maior. Então, naturalmente, no mercado financeiro, as ações vão render mais que a renda fixa, porque existe um, um spread, digamos assim, um retorno extra que as ações precisam pagar para que elas façam sentido. E da mesma forma, as empresas que são mais incertas vão ser aquelas que vão ser mais voláteis, porque normalmente essas vão ser as empresas em que esses retornos eles estão no longo prazo, estão mais distantes do hoje. Então, quando eu for trazer eles a valor presente, eles vão oscilar mais de acordo com a diferença da taxa de juros. Então, as empresas mais voláteis são aquelas justamente em que esses retornos são mais incertos. E essa seria a nossa aula de hoje. Basicamente isso que eu queria trazer para vocês. E vou abrir aí para perguntas. Nenhuma dúvida aí, pessoal? Tudo certo? Fiquem à vontade aí. Bom, se ninguém perguntar nada, então seria essa a aula nossa de hoje. Espero que eu tenha me feito claro aí.
a gente discutiu alguns temas aí que são bem importantes, que vão servir de base aí porque a gente vai conversar nas próximas aulas aí. Então como eu falei lá no início, eu vou mandar para vocês o documento relativo à atividade de imersão que vocês vão ter, em que vocês vão elaborar as próximas aulas aí. A ideia é a seguinte, a gente vai fazer mais ou menos uma